Olá, gente. Boa tarde, boa noite, matriarcado. Não sei exatamente. Vou dar um tempinho para a galera poder chegar, porque eu realmente não tenho avisado as lives. Eu tenho andado muito corrida, chego já no horário que eu posso, só comunico o laboratório alguns minutos antes e já entro aqui direto. Então vou só esperar a galera chegar para eu começar a entregar essa mensagem. Adele, Natália. Não sei quanto a vocês, mas o tarô da semana aconteceu todo para mim. Tá acontecendo ainda. Em primeiro lugar, porque semana passada teve a temperança, né? Então, fomos obrigados a olhar para as nossas questões de saúde. E aí, eu fui buscar atendimento médico, tive algumas decepções, algumas frustrações nessa busca. Continuo nesse sangramento há 2 meses e ainda sem uma solução para o meu caso. Então, o arcano da força, nossa onça interior, está no não desta semana. Todo mundo vai sentir, de alguma forma, as suas fragilidades. As fragilidades vão dar um belíssimo olá, tudo bem, minha amiga, para nós. Mas antes de eu começar oficialmente, né, a leitura, que é uma leitura legal, tá? Esse título me veio rápido. Antes de eu começar essa leitura, vou esperar a galera chegar mais um pouquinho aí. Vocês viram que para compensar também essa demora em entregar a live, eu soltei logo nos stories algumas análises dos fatos da semana, né? Uma maneira de vocês perceberem os arcanos do tarô na semana em movimento, os acontecimentos desses dias. E uma forma também de suprir, né? De fazer vocês entrarem em contato com essas imagens. Para produzir aí também os insights de vocês. Carol, 38,5 de febre do nada no meio da semana com virose. Sinto muito, querida. Melhoras pra você. Obrigada, gente. Estão falando que eu tô gótica e linda. O inverno tá chegando, o tempo da Perséfone. Vamos lá. É a mesma cara, só metilha e uma jaqueta. Agora, nós estamos lendo o tarô desta semana. Eu tô lendo com atraso. Eu tô lendo na sexta-feira. Mas quem chega aqui, às vezes, se frustra. Poxa, Maria Gabriela, você só tá entregando a leitura no final da semana. Então, gente, eu toco há 6 anos um projeto chamado Laboratório de Previsões Oraculares, onde, mesmo que eu me atrase, o pessoal que faz parte do laboratório vai receber essa leitura antes de todo mundo, a menos que eu precise também, né, escrever primeiro. Às vezes eu preciso produzir a hora da cisma primeiro, só para organizar meus pensamentos. Mas na maioria dos casos eu entrego para o laboratório a leitura antes. Aí muita gente vem, poxa, Maria Gabriela, você está entregando só no final da semana. Vem para o laboratório, gente. Eu sei que você não está cobrando nada, meu amor. Eu só estou explicando porque já rolaram os outros comentários assim, mas também não me sinto cobrada por eles. Eu sinto que meu trabalho é amado, que vocês esperam. Eu só quero que a gente possa se ajudar, que vocês não fiquem mais esperando, assim. Porque a minha semana é muito correria com os atendimentos. Então, se vocês quiserem fazer parte do laboratório, inscrições estão sempre abertas. No laboratório, eu entrego a leitura, entrego revisão da semana anterior, né? Às vezes eu entrego alguma coisa no meio. E o objetivo é que a gente consiga enxergar o que aquelas mensagens da semana,
o que uma mensagem específica. Tá conversando com a totalidade da nossa vida. E aí eu quero dizer a vocês uma coisa que as notícias estão fazendo comigo em 2025. Chega sempre um momento do ano em que eu começo a entender tanto o jogo do ano, quanto o que vem acontecendo ao longo de semanas realizando jogos coletivos. Eu começo a entender. E uma coisa que tem acontecido é eu entender esse movimento dos MCs. Eu tô muito ligada nesse tema porque os pajens e cavaleiros, principalmente o Cavaleiro de Paus, tem saído muito. O Cavaleiro de Paus está no jogo do ano, inclusive. E eu tô achando extremamente importante tudo o que está acontecendo. Até a canalice, o racismo deles contra o MC Pose, para mim, eu consigo reconhecer isso nas leituras das últimas semanas. Sabe o que eu acho que tem que acontecer? Foi especialmente importante que acontecesse depois do depoimento da Virgínia. Eu achei importantíssimo acontecer essa perseguição aos MCs por um único motivo. Claro, eu não quero o mal desses garotos, eu quero que eles estejam bem. Porque eu acho que essa geração TikTok teve a oportunidade de entender que nós estamos falando de influenciadores que vêm de realidades completamente diferentes. Eu acho que é muito importante ver, essa geração ver a diferença de tratamento concedida ao Pose, ao Oruan e a Virgínia e Zé Felipe, por exemplo. Zé Felipe e Oruan, é porque eu tô estudando essa cena do trap, tá? Do rap, do trap, o trap do trepa-trepa. Eu tô estudando porque eu quero entender do que a garotada tá falando. Eu sou uma tia maneira demais, sabe? Eu quero entender do que a garotada tá falando. Eu quero entender o que tá chegando para essa geração. Então, algumas coisas a gente já sabe. Esses influenciadores aí também estão muito colados, né? Em jogo do Tigrinho e tal. Oruan tem uma música com o Zé Felipe e um outro MC que é uma exaltação ao Tigrinho. Então eu acho que se você é mãe, é pai, tá aqui me assistindo, você tem que entender o que o teu filho tá ouvindo. Não tô querendo mandar na sua maternidade, na sua paternidade, não. Mas é que às vezes a gente entra só numa onda de isso aí é coisa de criança, é coisa de adolescente, e não procura entender exatamente o que eles estão consumindo, o que esses artistas estão falando. Acabei de me deparar com um vídeo do Oruan, onde ele fala com todas as letras para o seu público, que é imenso. Esses garotos são os reis da geração TikTok, e é por isso que eles estão sofrendo essa tentativa de criminalização. É um cenário diferente do nosso tempo de Planet Hemp sendo perseguido, tá? Parece que só se requentou essa prática de perseguir MCs, né? Que um dia foram os sambistas. Mas, na verdade, eu acho que agora existe uma ameaça real que a extrema-direita sente do quanto eles podem ser lideranças poderosíssimas para a geração TikTok. Se um desses garotos se candidata aí, fudeu. Se eu sou Pose, cara, e minha ficha tá limpa, se eu consigo sair dessa com a ficha limpa, eu meto-lhe uma chapa com o vice que eu queira que seja o vice e me candidato contra o governador. Me candidato contra o Cláudio Castro.
Então, assim, o que eu tô achando importantíssimo? O contraste, o ritmo dos acontecimentos, o contraste de tratamento. Ficou muito flagrante para a geração TikTok o contraste no tratamento entre Pose Oruan e Gustavo Lima, Virgínia, galera das Bets. Tá? Então, o tarô das últimas semanas me deu esse olhar especial para os MCs. Espera aí, esses jovens estão passando aqui por uma perseguição, vamos entender qual é o cenário. Realmente, eles cantam coisas muito controversas. Mas é isso que a favela é. Contradição. É muito tempo de ausência estatal. É muito tempo de projeto da extrema-direita, de projeto do evangelistão, de abandono na mão desses discursos. Então, na real, os garotos estão saindo até muito bem. Oruan tem uma tatuagem do pai e uma tatuagem pro tio, que são dois super traficantes. Um deles foi o que matou o Tim Lopes, né, que ordenou a morte. Então, é muito controverso, porque a galera não quer olhar para isso. A galera não quer olhar para essas contradições e pensar, caramba, tem uma realidade tão diferente da minha. Como é que você vai educar uma criança e fala para ela não amar seu pai, seu tio? Difícil pra caralho. E outra coisa que a galera não sabe, assim, principalmente quem é de fora do Rio de Janeiro. Não tem como você andar no Rio de Janeiro e não estar atento à divisão territorial em função de narcotráfico e milícias. Não dá pra fingir que não tá acontecendo nada. Você não pode correr o risco de pegar um mototáxi e parar num lugar que não sabe nem onde é, que vão meter um fuzil na sua cara. Aconteceu numa favela que eu vejo da minha janela, com a família de um diplomata. Não lembro de onde era esse diplomata, tá? Não lembro se ele era russo ou francês. Nossa, assim. Entrou errado. Fudeu. Então você pode imaginar que essa consciência sobre esse apartheid que a gente vive na cidade, ela vai ficando mais intensa conforme você pertence às classes populares, conforme você vai entrando no recorte racial, você sente mais intensamente essa divisão da cidade. Eu passei anos sem me autorizar a pisar na Zona Sul. É como se não existisse esse direito para mim. E eu não tive a história do Pose. Eu vim de um lugar muito pobre também, mas eu tive uma oportunidade de estudo que ele não teve. Ele veio do crime. Essa é a história do garoto. Ele saiu do crime. Então não querem que essas pessoas sejam felizes fora do crime, né? Ele tem uma música chamada A Cara do Crime. Que ele é a cara do crime. Então, assim, eles ainda estão se politizando. Eu mostrei um vídeo do Cabelinho tendo aula de história com a Catiúcia. E aí eu espero mesmo que eles se politizem. Eu espero que eles entendam do que eles estão, saibam, amplifiquem o vocabulário deles. Eu espero que eles possam ser muito ouvidos. Porque isso tem que ser esfregado na nossa cara, sim. Tem que ser esfregado na nossa cara. O que é que você vai fazer com essa realidade que você está negando? Para qual você não olha há tanto tempo? Então, para um garoto como Oruan fazer um vídeo falando, eu fui chamado por uma revista alemã para fazer uma matéria. Não fui eu que quis estar ali. E tem um monte de gente me dizendo que eu não merecia estar ali, que eu não merecia representar o Brasil, que tinha outras pessoas mais que poderiam fazer isso melhor do que eu. Ele falando para jovens
de 16 a 7 anos. Isso é racismo. Então, se não for ele que alcança essas pessoas e fala, quem é que vai fazer? É a tua pesquisa acadêmica? Dificilmente. Então a gente tem que ouvir sim o que esses pajens, o que esses cavaleiros estão falando. Mas vamos lá, arcano do carro. Arcano do carro no sim do tarô da semana. Numa semana em que indígenas da Amazônia conseguem fazer um barco que não é mais movido a diesel. Semana do arcano do carro, né? Onde a gente lida com aquela imagem de uma carruata de jovens indo até o presídio de Bangu para receber o MC Pose, e o Oruan sobe de um ônibus para o outro e fala, né, exaltado pela multidão como um verdadeiro rei de paus, como o próprio Pose sai de lá, lançando um novo álbum, aproveitando a oportunidade que tem que aproveitar mesmo, é até pouco lançar um álbum. Faria um escarcéu. Mas lança esse álbum e consegue converter uma situação de armas, as de espadas, em uma situação de reinado. Ele consegue transmutar diante dos olhos de todo mundo a figura do bandido em herói, por ter muita consciência do seu bandido interior, que nem todo mundo tem. Para você ter consciência do seu lado heróico, você vai ter que ter consciência do seu lado marginal. Tá? Existe um herói dentro do tarô mitológico que ele é a medida certinha entre bandido e herói. Porque na juventude dele ele explorou o mundo, ele foi viver suas batalhas, ele chegou a sequestrar uma garota, apaixonadinho por ela, se juntou com um amigo, sequestrou a garota e uma amiga. Que é exatamente o que Perséfone sofre nas mãos de Hades. O deus do cara sequestrou uma garota, entre aspas, por amor. Por que não eu? Né? Então ele tem uma coisa, o Rei de Paus, que é uma coisa da ousadia, do coexista em mim, herói e bandido. Eu exploro limites, é a machulência, o porquê que o macho vive menos, é tudo isso aí. Esse cara também está no tarô da semana. A gente vai do carro em direção a ele. A gente avança, a gente percorre um pequeno trecho no tarô dessa semana, onde tudo destrava. Você deixa para trás um monte de coisa que estava embolada, que estava te atravancando, que estava impedindo você de avançar. O avanço realmente acontece, ele está apontando a gente, está apontando a gente na direção do Rei de Paus. Então, o arcano do carro no sim do tarô da semana. Representação clássica do arcano do carro. Uma pessoa em cima de uma carroça ou uma carruagem, onde há 2 cavalos que ela está conduzindo, e cada um desses cavalos está querendo tomar uma direção. Se a pessoa que está em cima da carruagem não tiver firmeza suficiente, ela não consegue conduzir essa carruagem ou carroça. Porque esses cavalos vão cada um para um lado e fudeu. Então ela não pode olhar para o lado, ela não pode espirrar, ela não pode ganhar tempo. Ela tem que conduzir essa carruagem de maneira muito firme até a próxima parada. Qual é a próxima parada? A gente vai tentar sempre ver quais cartas vêm do lado
dos arcanos maiores, dos arcanos menores, dentro da jornada mesmo do tarô. A gente não vai considerar só as cartas que estão na mesa. Então eu vou considerar que o arcano dos enamorados veio de uma situação de indecisão. Ele veio depois do arcano dos... o carro vem depois do arcano dos enamorados. Vem depois de uma carta de indecisão. Tá? Na jornada do tarô, os enamorados é a carta 6. O arcano do carro é a carta 7. Nos enamorados, eu lido com um triângulo afetivo representando escolhas, o livre-arbítrio, indecisões, renúncias. Eu posso me deliciar, né, com aqueles amores, aqueles caminhos possíveis e tomar uma decisão com o meu coração. Quando você vira para a energia do carro, que é o 7, você pega um veículo e você não para. Você não olha para trás. Você não tem volta na decisão que você tomou. Provavelmente você já tomou algumas decisões para sua vida tem um tempo. O que você não consegue levá-las adiante. Você está sempre tropeçando, falhando, se sabotando, se perguntando, meu Deus, minha deusa, por que eu não consigo avançar desse ponto? Por quê? Essa é uma semana onde isso se quebra um pouco. Barco, Freedom, Flotilha, com Tiago Ávila e Greta, entre outros. Olha, a caminho de Gaza para abrir um corredor humanitário marítimo. Axé. Que tem a bênção dos deuses. Como é que acontecem esses microavanços, onde você vai desatando os nós que estavam te amarrando, que não estavam deixando você avançar, você passar desse cenário, você passar de fase. Então, por esses dias, vocês já perceberam ou vão perceber que coisas avançam, que a gente toma decisões, que a gente está sendo empurrado para frente. Se você não for por conta própria, a vida vai te puxar pelos cabelos. Na maioria dos tarôs do mundo, depois do arcano do carro, vem a justiça. Às vezes trocam a justiça de posição com a temperança. Mas aqui a gente vai considerar a posição clássica do tarô de Marcélia, onde depois do arcano do carro tem a justiça. Isso significa que se o nosso carro não andar, a gente não alcança uma próxima fase que necessariamente é mais justa, que vai fazer valer alguns dos nossos direitos, que vai nos trazer recompensas, compensações, indenizações. É para lá que a gente está indo. Então, se nesse jogo o arcano do carro puxa e nos conduz até o rei de paus, não tenha dúvida de que você é digna, é digno do rei de paus na sua vida. Um trono criativo. Mas a gente vai chegar lá. O carro tá no sim. É para você colocar velocidade no que você está fazendo, é para você assumir as rédeas, assumir a direção das coisas, tomar decisões, não olhar para trás, seguir em frente, querer um próximo cenário, uma próxima fase. É para você prestar atenção também no carro, literalmente. Viagens, deslocamentos cotidianos, o transporte público, a necessidade de revisar veículos. Tome cuidado com a velocidade.
Mas ele está no sim. De maneira geral, é favorável, tá? Mas é sempre bom que a gente preste atenção nos deslocamentos físicos. É também preciso colocar o corpo em movimento. No arcano do carro a gente tem que se mexer. A gente tem que ir, talvez, fisicamente na direção do que a gente quer. Então, é preciso perceber, né? Sentir a sua máquina. Sentir que ela pode te levar além. Que ela te dá energia para você, inclusive, levar adiante os seus projetos. Mas a gente tem um problema por esses dias. A nossa maior fonte de energia está no limitezinho. O arcano da força está no não. Qual é o oposto de força? Fraqueza, fragilidade. O nosso carro quer seguir em frente. Tem todos os recursos para ele avançar. Mas a gente vai ter que olhar para as nossas fragilidades. O arcano da força é representado, na maioria dos tarôs do mundo, por uma mulher domando um leão. Uma mulher bem vestida, sem um fio de cabelo fora do lugar, não parece estar fazendo a menor força, no entanto ela está abrindo a boca de um leão. Aí surge aquele meme, de que na verdade essa cena é uma pessoa tentando dar um comprimido para um gatinho. Eu sou uma apaixonada pelo arcano da força. Por mim, eu já fiz uma seleção, eu teria imagens do arcano da força em toda a minha casa. Diferentes representações dele, diferentes representações da relação do ser humano com o animal. É a força animal. Você sabe o que é a força animal dentro de você? Essa garra, esse instinto de sobrevivência. Em quais momentos você já entrou em contato com esse bicho? Eu arrisco te dizer que todos os dias você está em contato com ele. E ele está te contando coisas. E você não está entendendo. Você não está falando bichês com ele. Todo mundo explora o arcano da força de uma forma muito rasa. É uma pessoa domando um leão. Tem outras representações. Em outros decks do mundo você vai ver, em vez de um leão, outros felinos. Em vez de outros felinos, você vai ver outros animais selvagens. Sempre o contato com a natureza animal, com a nossa dimensão selvagem. O que é a nossa dimensão selvagem, senão aquela que nos lembra que nós somos bicho? É o seu corpo. São os seus instintos, são os seus hormônios. Todos os dias você sente fome, você caga, você mija, você precisa se limpar, toma o seu banho. Você tem desejo sexual, você se masturba. Eu espero que você se masturbe. Você sente sono. Você está acordando muito no meio da madrugada? Vai olhar seu cortisol.
Tá dando treta, não tá? Na fonte da sua força. Tá dando treta. Esse bicho precisa de você agora. Não dá para você explorá-lo, continuar só recebendo a força que ele tem para te doar e injetando essa força racionalmente na sua vida. Porque ele tá frágil, ele tá desconcertado. Então chegou a hora de, em vez de ser domador, domadora, você ser veterinária, veterinário do seu próprio bicho interior. O arcano do carro está convocando a gente para seguir em frente, seguir viagem, e você não está podendo fazer esse rolê todo por conta das suas fragilidades. Aí tem outras coisas no arcano da força. Não é só saúde física, né? É a saúde mental também. Você vai ter que olhar para o seu bem-estar, para a sua saúde como um todo. E isso pode também vir representado no nosso cotidiano, nos fatos ao nosso redor, como uma relação mesmo com os animais. A necessidade de olhar para os nossos animais, histórias envolvendo animais. Lembrei o que eu ia falar. Eu estava falando sobre a saúde mental também, né? Domar o animal interno é também não deixar que os arroubos dele nos prejudiquem. Então, uma crise de ansiedade é arcano da força no não. Aquela que não deixa você trabalhar. Você ter uma briga com uma pessoa e vomitar um monte de coisa que você, se pudesse pensar um pouco mais, você não diria. Isso é arcano da força no não. Sim, Flávia. É um convite a admitirmos as nossas vulnerabilidades. Não tem outra maneira de se acolher. Seu carro tem que seguir viagem. A gente vai olhar para o que a gente está colocando no nosso corpo. Vou até dar uma baforada aqui para as substâncias. Eu descobri, eu estava pesquisando a criptonita, né? A criptonita do Superman. Um material que no planeta do Superman, Krypton, talvez não faça tão mal. Só alguns tipos de criptonita farão mal no planeta dele. Porque a atmosfera de lá filtra a radiação da criptonita. Mas então, quando a criptonita é enviada para fazer mal a ele, ele estando no planeta Terra, é uma coisa devastadora. O planeta Terra não tem atmosfera de Krypton, não filtra a criptonita. A criptonita é quem é o arcano da força do Superman no não. É a fragilidade. Talvez a única desse macho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mari Fraga começou a 34 minutos. Eu sou a mulher-mãe. Meu gato fez uma cirurgia e deu tudo certo, mas a outra gata está fazendo greve de fome e de saudade. Ai, meu Deus. Me abraço sozinha há muito tempo, não tô dando conta mais. Difícil ser minha própria veterinária. Sinto muito, querida. Os nossos bichos conversam muito conosco sobre a nossa dimensão selvagem, né? Olhar para eles, cuidar deles, é uma coisa que a gente faz conforme a gente também se permita cuidar de nós. Então, se você
é uma boa tutora, né? Você pode cuidar deles. Você tá mesmo cansada cuidando de você. Vamos lá. No porquê do jogo a gente tem uma carta da qual eu gosto, apesar de eu não gostar muito quando ela sai, né? Que é o 6 de ouros. Eu nem separei as cartas ainda, gente. Eu vou só falando, depois eu mostro, tá? A imagem do 6 de ouros é o herói do naipe de ouros, que era um arquiteto, estava prosperando, cometeu um crime, perdeu tudo, está em situação de rua. Ele foi encontrado por um rei muito rico, que dá uma segunda chance para ele. Até porque, imagina, é tipo assim, é tipo você encontrar, sei lá, o Oscar Niemeyer em situação de rua. Imagina o choque. Então o cara estava diante de um diamante também. Esse rei. Imediatamente chamou o cara para o reino dele. Não, peraí. Você não tem que estar nessa situação. Eu vou te dar uma segunda chance no meu reino. Então ele contrata Dédalo, o herói do naipe de ouros, como seu arquiteto, para ele fazer coisas no reino, botar o reino mais bonito. É uma segunda chance, é uma situação de ressocialização, é uma situação onde a gente sai de uma miséria muito grande, produz uma guinada. Produz não, vive uma guinada. Porque é uma bênção que acontece na vida dele. Ele ganha uma segunda chance, ele pode se reinventar. Então o cara perdeu tudo por um crime, ele também passou um tempo preso, ele cumpriu pena. Mas quando ele sai, ele perdeu tudo que ele tinha. E agora ele tem a oportunidade de fazer uma história diferente. Ele se limpa de toda essa merda que ele fez e viveu. Ele se limpa das suas pobrezas íntimas e renova um direito, né, de prosperar, de crescer, de ser aproveitado nas suas riquezas, nos seus dons. Então, no momento em que esse herói que está na situação, está em situação de rua, né? É um mendigo que encontra o rei dentro da gente. Mendigo e rei dentro de nós se encontram. Isso pode ser um auto-perdão. E pode ser também uma situação de generosidade que você realize ou experimente. É um momento em que tudo aquilo de bom que o Dédalo fez vem em favor dele. Ele é reconhecido por coisas boas que ele fez e é lembrado, olha, você não é só isso. Você não é só essa sua dimensão que se sente tão pobre. Tem outras coisas em você, tem belezas, tem riquezas, tem coisas que você pode doar, que você pode se aproveitar nisso. E você pode, se aproveitando nisso, se permitir ser feliz. Então o cara ganha uma segunda chance. Uma guinada acontece para ele. Uma vez essa carta saiu e uma amiga me falou sobre ter sido procurada por uma ex-aluna que falou, olha, você mudou a minha vida, aconteceu isso, isso e isso aqui, desde que eu tive aula com você. Então, as coisas boas que essa moça realizou em outro momento por esses alunos vieram em favor dela, retornaram para ela como um crédito espiritual. E
ela pôde perceber numa semana em que ela estava tão mal, que ela não era só aquilo, que ela era muito mais, que tinha muito mais riquezas nela, para as quais ela tinha que olhar, com as quais ela tem que se conectar. Não é o máximo essa carta? É a carta da generosidade, a carta do compartilhar. E aí ela traz outras coisas também. Visitas importantes podem acontecer. Visitas onde você, uma parte receba, a outra doe. Pode acontecer mutuamente. Mas essa dimensão nossa que recebe é aquela que precisa sair dessa pobreza interna. A dimensão nossa que doa é aquela que tem o suficiente para compartilhar, e compartilhar também é uma oportunidade para ela, também é uma lição para ela. Então esse rei, que é o rei Minos, que contrata Dédalo, que chama Dédalo para sua corte, ele também está recebendo a oportunidade de ser generoso, de não ser só o cara que multiplica suas riquezas, que acumula riquezas e é só isso aí. Não. Ele também pode fazer o bem, ele pode ser generoso, ele pode fazer essa prosperidade circular para todos os seres. Então, uma carta bonita para um caralho. Qual o exemplo que eu extraí da semana relacionado a essa carta? Teve um garoto que deu uma declaração sobre muito fã do MC Pose, e que ele fala com aquele jeitinho dele, né, com as gírias dele. Ele fala que o Pose é nosso chefe. E aí o Arthur Duval, aquele arrombado, né, que foi para a Ucrânia para explorar mulheres em situação de vulnerabilidade em função da guerra, né? Foi em busca de turismo sexual predatório. Esse cara pegou a entrevista desse garoto e tentou insinuar que esse garoto era bandido. Aí alguém foi lá no Ceasa filmar o garoto carregando saco de cebola nas costas. Aí Arthur Duval, ó, trabalhador, tá expondo o garoto falando que ele é bandido? Fala aí agora. Se não tem esse garoto para carregar isso aí nas costas, a cebola não chega na tua mesa. Aí o que aconteceu depois disso? O Oruan ofereceu apoio jurídico a esse menino para foder o Arthur Duval. E eu espero que isso aconteça. Situações de classe social, questões de classe, ficam evidenciadas também quando essa carta sai. Então você pode estar sendo convidada na sua vida individual a sair um pouco das suas misérias íntimas, sabe? Reconhecer o seu lado mais rico, parar de tanta autopiedade e começar a deixar suas riquezas fluírem, a perceber sua potência de virar o jogo. Isso na tua vida individual. Na vida coletiva, atos de generosidade e situações de flagrante, né, conflito de classe social podem nos trazer reflexões que digam pra gente também que os conflitos de classe não podem nos determinar. O capitalismo não pode nos açoitar tanto assim. Há um momento de dizer ao dinheiro quem manda em quem. Há um momento de você reconhecer o seu valor contra tudo o que o sistema tenta fazer com que você pense. Então, uma carta bonita, uma carta filosófica. Essa carta é uma carta marxista.
Sabe o que eu falei sobre a coexistência entre o herói e o bandido dentro da gente? Que é uma coisa que eu acho que o MC não perde de vista. Porque ele vem de uma realidade, né? Onde isso é muito, muito complexo. Eu acho que o 6 de ouros tem a ver com isso também. Porque o Dédalo, ele sai de uma condição marginal, né? Ele sai de situação de rua. Ele era um criminoso. Então, de um cara super rico, passou a ser um criminoso, um devedor. Ele lida com a antiprosperidade, com a escassez. Ele é obrigado a enxergar a sua escassez, porque ele é o personagem de ouros. E você não vai chegar mais longe na sua prosperidade se você não olhar para a sua escassez. Cara, eu vivi essa carta essa semana também. Eu recebi uma amiga para consulta presencial e minha casa estava um caos, não deu tempo de arrumar a casa toda para recebê-la. Isso não acontece muito, mas assim, tô mergulhada no meu caos porque eu tô nessa menstruação de 2 meses, né? Então assim, é uma coisa na qual a minha pobreza interna logo se manifesta é na bagunça. Em tornar o meu ambiente mais pobre para mim. E você pode vivenciar isso numa desorganização financeira. Você pode receber um ato de generosidade, alguém pode perdoar alguma dívida ou te ajudar, te emprestar. Ou você pode conseguir pagar uma dívida. Tudo isso é 6 de ouros também. É sair da pobreza interna, entender que você merece. Você tem o direito de ter uma vida melhor, viver com mais qualidade. Mas eu dizia que, considerando o topo do jogo, o 6 de ouros pode estar falando sobre essa dimensão mais nobre e mais marginal dentro da gente, mais próspera, mais escassa. Às vezes isso acontece, algumas bagunças acontecem na nossa vida adulta pelas marcas de classe social que a gente traz de infância e adolescência. Os perrengues que você passou continuam ecoando na tua vida adulta. E aí você fica nessa bagunça e não assume as rédeas, o controle, para dar a direção que você quer, que é a direção de teu direito a uma vida nova, a uma vida diferente, que não fique ecoando essas velhas dores. Uma vida onde você possa, através do seu dinheiro, se dar as coisas que você deseja, sabe? Olha que legal, uma médium com a mesma questão menstrual que encontrou uma solução interessante. Eu tenho SOP, né? Eu lido com essa menstruação desde sempre, desde a minha adolescência. Mas ela vai e depois desregula, vai, depois desregula. Durante muito tempo eu tive que me tratar com anticoncepcional. Agora que esses discursos que puxam o tratamento da SOP para um lado mais endócrino é que estão se popularizando, né? Eu venho de um tempo em que tratamento só anticoncepcional nessa garota. Até eu mesma romper com isso. Só que agora cheguei aos 40. E agora? Agora tem uma confusão hormonal acontecendo. É muito louco, cara.
Tu chora com comercial e tu morre de tesão no momento seguinte e a menstruação fica igual de uma vaca. Enfim. Não tem a crise climática? É a crise hormonal. É uma tsunami de emoções. Tem uma coisa muito maravilhosa dos 40. Eu acho que dá uma assentada emocional na gente. A gente vai cansando de algumas coisas e de suportar coisas e vai fluindo na direção de laços melhores, inevitavelmente, porque você cansou, né? Cansou. Tem recursos para construir outros caminhos emocionais, não precisa ficar aquelas velhas histórias. O arcano da força essa semana foi também a criptonita do meu leão. Foi um desarme do meu boy. Sinistro. Bom. Muito bom. Bom, topo do jogo. As de espadas. Conflito. O Musk e o Trump. E eu torço pela briga. A deusa Atena estampa essa carta. Tá na hora de eu tomar vergonha na cara, né? Dinamizar essa live, mostrar as cartinhas, que eu obviamente não separei. Gente, eu só trabalho e entre os trabalhos eu durmo, porque essa é a minha vida. Nessa menstruação. Eu não aguento mais. Eu quero uma vida diferente. Que Oxum me abençoe com uma vida diferente, saudável. Minha frustração é que eu fui ao médico e tentaram me empurrar um anticoncepcional. Sem querer saber direito o meu histórico, nem porra nenhuma. Eu fiquei meio apavorada. Cansei, sabe? Acho que é hora da ginecologia natural entrar na minha vida. Pra valer. Opa! Achei. Tudo. Achei tudo. Por sinal, eram as últimas cartas. 50 é melhor ainda? Vamos lá. Eu tenho a sensação de que eu vou ser muito mais feliz no envelhecimento. Fica tudo mais tranquilo, eu acho que também é uma sabedoria, né? Sabedoria tá vindo. Muito obrigada, viu, por me enviar o lance da história parecida com a minha. Muito obrigada. Eu vou ver. Na medicina chinesa, a mulher pós-menopausa é a mulher sábia. Então, nas mitologias, acho que em todas as mitologias que consideram, né, a existência de uma deusa mãe, que a pulsação dela se reflete nas estações do ano, também a fase da anciã é a fase da sabedoria. E da menopausa em diante, né, a própria... Ai, gente, qual é o nome dela? A autora da Lua Vermelha. Miranda Gray, é? Acho que é Miranda Gray. É a criadora do
Ela mesma, a criadora da bênção do útero. Já fiz. Então, ela estabeleceu não a concepção de uma deusa tríplice, mas a existência de uma quarta fase para essa divisão da deusa mãe. A gente conhece a dimensão criança, jovenzinha, donzela da deusa mãe, que é a primavera, a fertilidade incipiente. A gente conhece o mulherão, a vida adulta, né? A mulher fértil, a mulher tesuda. Esse mulherão, né, cheio de fertilidade, que é o verão. Tem a mulher que concede os frutos, a mãe, o materno, que seria o outono. E tem a anciã, a mulher que resseca, mas que na verdade a sua sabedoria fertiliza ela mesma agora, que é o inverno. Só que na mitologia celta, principalmente, tem muitas deusas tríplices. Tem a trindade, que seria para o cristianismo. E aí a Miranda Gray resolveu adotar esse modelo quádruplo. Esse modelo onde existe algo entre a mulher muito fértil e a anciã. É onde ela considera a menopausa, por exemplo. Onde a menopausa se localiza. E ela chama esse arquétipo da feiticeira. Exatamente. O corpo não tem que se preocupar com a reprodução. A não ser quando ela chega, né? Ou quando a gente quer fazer que ela chegue. Bem, tem alguma coisa a ser cortada. E é claro que se o jogo está pedindo avanço no carro, se ele está dizendo que a nossa força está caindo, se ele está dizendo que o nosso lado mais rico tem que ajudar o nosso lado mais pobre, aquilo que tem que ser cortado está impedindo a gente de efetivar esse avanço proposto pelo arcano do carro. Então aquilo que tem que ser cortado é o que mantém nosso lado pobre e nosso lado rico distanciados. O que tem que ser cortado é aquilo que está minando as nossas forças. O que tem que ser cortado é aquilo que impede o nosso carro de seguir viagem. O que tem que ser cortado? Pode ser que o As de Espadas esteja dizendo no topo do jogo que a gente tem que admitir um determinado conflito, ou que tem que haver um fim de um ciclo, uma transformação do pensamento, do agir. Porque é isso que a deusa Atena propõe quando ela está lá em pezinha, nos oferecendo uma espada na abertura do naipe dela. Vamos ver as cartas que saíram até agora na ordem. O carro no sim, a força no não, o 6 de ouros no porquê, no topo do jogo, o As de espadas, e ele sai do lado do Rei de paus. Então nós estamos no As de espadas. O As de espadas é o naipe do corte, do conflito, mas, sobretudo, ele é um naipe mental. É o naipe do elemento ar. O que tem a ver o conflito e o elemento ar? A mente cresce, se desenvolve, se aprimora, conforme ela vai desenvolvendo
respostas às situações de conflito. É um naipe da expansão do pensamento, mas não é qualquer pensamento que nos interessa. Algumas ideias não podem continuar, porque elas adoecem. Alguns modos de agir, algumas condutas, não podem continuar, porque adoecem. Então é uma deusa que fala sobre a transformação do pensamento. É uma deusa intensamente cerebral, que nasce do cérebro de Zeus. Ela não sai nem do ventre da mãe, para não chegar perto do instinto. Ela é absolutamente racional e é uma herdeira da mente divina, que é Sofia. Atena gosta dos guerreiros. Ela adora proteger os seus guerreiros preferidos. Tem alguns que ela ama, que ela patrocina, que ela investe neles, que ela blinda eles, porque sabe que eles são muito dignos, porque sabe que eles vão operar transformações. Então é uma deusa que pede a transformação do pensamento. As ideias que nos intoxicam não podem continuar. Assim como o naipe de paus cria ideias, bota ideias no mundo, Atena tira. Ela tira as ideias do velho mundo. O avanço dela pode ter a ver com o naipe de espadas no sentido do tecnológico, por exemplo. O tecnológico é o aço, é o metal. Algum corte tem que acontecer, cara. Precisamos estancar alguma coisa. Eu preciso estancar uma hemorragia, e você? Aquilo que precisa ser estancado ou transformado, cortado, finalizado, que não pode seguir em frente, a espada, a ferramenta que você tem que manusear, a decisão pelo corte, aquilo que não pode continuar, né? Para que você possa alcançar novos níveis, isso aí não pode ser negociado, tem que fazer, sabe por quê? Senão o nosso carro não chega lá, naquele que é um super-herói, que tem muita consciência do bandido dentro de si, que é o rei de paus, lá no topo do jogo. Bonitinho, né? Esse carneirinho aqui atrás dele, lá no fundo a cidade de Atenas. Esse garoto é um fenômeno. A primeira coisa que vocês precisam entender é que esses mitos aqui são análogos. Hércules ou Heracles, o herói grego que tem que se iniciar nas 12 casas, né, nos 12 signos, e tem que domar o leão da Nemeia e passa a usar a pele do leão como um manto. Ele é um herói que é representado no Arcano da Força, porque ele tem que domar vários animais. O trabalho dele pelas 12 casas é um trabalho de se encontrar com feras, de vencer feras. Por que ele tem o trabalho? Por que ele tem que fazer isso? Por que os deuses determinaram que ele fizesse isso? Porque ele enlouqueceu. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ele é o herói com mais força física de todos. Ele é um Hulk. É um Hulk doidão. Maluco. Por que ele surtou? Porque a deusa Hera, mulher de Zeus, tem muito ciúme dele. Ele é filho de uma traição de Zeus. Então ela perseguiu ele. E ele enlouqueceu e no acesso de loucura ele matou a família.
Então esse homem destruído, fudido, foi levado até os deuses, né? Até o oráculo. O que a gente faz com ele? Ele vai ter que passar por um processo iniciático. Ele vai ter que cumprir 12 tarefas. No meio desse processo ele vai ser escravizado. Ele foi escravizado e ele conheceu uma viúva, que é a rainha de ouros, que compra ele no mercado e que se relaciona com ele. E ela, enfim, não vou entrar mais nessa história. O Hércules, ou Heracles, né? É o Heracles dos gregos, é o Hércules dos romanos. A gente conhece mais ele pelo nome romano. Ele é um cara que precisou domar o bicho dentro de si, domar a própria força, instrumentalizá-la racionalmente, porque senão ele seria uma máquina de destruição. Ele está no não do jogo, ele está fragilizado, ele não está conseguindo domar o leão. O leão está querendo falar. O bicho dentro da gente está reclamando. Esse mito de um herói muito, muito forte é um mito grego que está relacionado a uma determinada região. Eu não vou saber dizer agora. Mas é o seguinte, é como se esse herói aqui, que é Teseu, que é um herói também muito, muito, muito forte, fosse para uma determinada região da Grécia, mais ou menos o que o Hércules é para uma outra região. Então é como se nesse jogo aqui a gente lidasse com um antes e depois, o lado frágil e o lado forte, o rico, o rei rico, né? O herói pobre, desses dois personagens. Aqui o Heracles está fudido, o leão está vencendo ele. Aqui o herói muito, muito, muito forte está no trono do naipe de paus. Entendeu? Uma pessoa me perguntou se as minhas consultas individuais são assim. São. É a mesma coisa. Claro que aqui, em função da dinâmica da live, é uma outra coisa, é mais a contação de história. Mas eu conto as histórias, eu conto os mitos também. Só que eu não sossego enquanto eu não vejo sobre o que ele está falando na sua vida. Eu sou uma dodói disso. Eu preciso entender, eu preciso achar o ponto, a interpretação. E é por isso que, graças aos deuses, mesmo num momento tão difícil como esse, que eu não tenho força para movimentar as redes direito, eu não tenho força para... Só estou atendendo e sangrando. O atendimento funciona muito, boca a boca, as pessoas chegam. Porque o oráculo me segura na vida. A vida. É o seguinte. O rei de paus se chama Teseu no tarô mitológico. Por que ele adquiriu o título de rei do naipe do fogo das ideias? Porque ele incendeia as pessoas a partir do fogo das ideias. Ele faz todo mundo acreditar numa determinada ideia, apostar numa realização de uma ideia. E com isso ele faz com que as pessoas não só acreditem nas ideias dele, com que elas acreditem nas ideias delas, nos realizadores que moram dentro da gente, de cada um. Ele nasce de uma situação muito controversa, em que a gente não sabe se ele é um semideus ou se ele não é. Ele não é tratado como um semideus. Mas há essa dúvida. Pelo seguinte,
O rei de Atenas se chamava Egeu. E aí o Egeu foi visitar um amigo, um rei de um outro território. E o Egeu foi consultar o oráculo e contou para esse amigo, ó, saiu isso aqui no meu jogo. Saiu esse, e Fá me disse isso aqui. E aí o rei entendeu o recado do oráculo, mas o Egeu não entendeu. Então o rei manipulou uma situação para o Egeu dormir com a filha dele, com a filha do rei, para ele engravidar a filha. Naquela noite, a filha tinha feito um ritual voltado para Poseidon. Então ela também se deitou com o Egeu e acabou engravidando dele. No dia seguinte, o Egeu, que tinha sido embebedado pelo rei, né, dormiu com a filha, ele acordou e ficou horrorizado com aquilo. Moça, me perdoa, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Me diz o que aconteceu. E aí ela fala, olha, aconteceu isso, isso e isso. Só que a merda é que eu fiz um ritual para Poseidon ontem, então tu sabe que eu tô muito fértil, né? Tu sabe que eu tomei um banho de fertilidade, né? Tá ligado? Nisso. Não tinha pílula do dia seguinte, o Egeu faz um acordo com ela. Ele fala, olha só, eu sou um homem digno. Se você engravidar, eu preciso saber. Você manda o meu filho me procurar. Manda o meu filho me procurar quando você sentir que ele tem idade suficiente para ele me procurar. Se você sentir que ele é muito forte, você manda ele pegar umas coisas que eu vou deixar embaixo de uma pedra para ele. E aí ela, ok, tá bom. Só que ela não sabia se ela ia engravidar mesmo ou não, né? Engravidou. O garoto cresceu muito forte. Então, ele cresceu, se desenvolveu como um herói, se formou como um herói no reino e começou a viver suas aventuras. Ele estava sempre fazendo uma merda. Brincando de pirata. Ele sequestrou a Helena de Esparta, que depois vira Helena de Troia, quando Helena também era adolescente igual a ele. Ele era do cu riscado, como dizia minha avó. Ele era um pivete. Ele era um capitão da areia. Um garoto com superpoderes que não sabia nem manusear seus superpoderes direito. Mas foi logo mandado para um combate. E para outro combate, para outro combate. E o combate que o fez mais famoso foi ter vencido o Minotauro de Creta, com a ajuda de Ariadne, a filha do reino de Creta, com sua sofisticada inteligência. Então Teseu é um garoto que desde muito cedo lida com esse seu lado herói e também com seu lado bandido. Ele chega ao reino de Atena, onde governa o seu pai, porque a mãe fala para ele, olha, o seu pai é o fulano de tal, você vai ter que ir lá pegar umas coisas que ele deixou para você embaixo de uma pedra. O garoto é muito forte, então ele vai lá, levanta a pedra, pega as coisas, um chinelo, uma havaiana e uma espada. E vai lá encontrar o pai. Aí o destino dele todo muda, assim. Ele acaba herdando o trono de Atenas e ele tem outros irmãos que não herdam, né? É ele que herda, ele que chegou depois e ele herda. Ele chega e já senta na janela, porque ele consegue se aproximar do pai e convencer os irmãos a se
Não, Teseu não é 2 de paus, ele é rei de paus. Ele consegue, com a sua incrível liderança, juntar os heróis, os reis das cidades vizinhas, em torno do trono de Atenas. Ele é o rei dos reis de Atenas. Esse garoto, ele brilha por onde ele passa, ele vence, ele tem fome de vitória, ele mobiliza pessoas, ele realiza. Quem ele é em você? Em mim, é a pessoa que fala para a coletividade, é a influenciadora, é a mulher das ideias, a escritora, aquela que desenvolve projetos relacionados a oráculos e mitologias. Ela pode ser a pessoa que em você possui uma obra ou tem algo a dizer. A sua vitória profissional, a realização de algum estudo acadêmico, você ter um sentimento de que é isso, realizou alguma coisa, realizou algum grande feito, chegou ao final de um projeto, executou alguma coisa. Esse sentimento de dever cumprido também pode ser, mas de qualquer maneira é o trono da sua criatividade. E aí essa criatividade, tanto no sentido da criação, da produção artística, né, intelectual, profissional, às vezes é um curso que você cria, um PDF que você cria. Tudo isso é rei de paus. É uma apresentação, é a experiência de palco. Mas ele também é um potencial de criar a sua própria vida. Às vezes você está sem saída profissional e precisa criar um caminho inteiramente novo. Rei de paus. Ele manifesta para o mundo, ele joga para o mundo nossos talentos, nosso brilho. Ele pode representar também figuras que se pareçam com ele. Figuras corajosas, figuras muito criativas. Aquelas pessoas que chegam no ambiente, parece que um furacão entrou, pessoas que parecem que ardem, né, que são feitas de fogo. Isso é muito o trono de paus. Os 2 tronos, tanto o rei quanto a rainha. Essa força criativa, a capacidade da gente inventar nossa própria vida, o senso de liderança, né, nossos projetos, nossa realização, tudo isso está no finalzinho desse jogo aqui. É uma linha de chegada. É lá que a gente quer que você chegue. Você pode fazer contato com esse rei de paus fora de você, mas lembra que é para ativar o rei dentro de você. Tá? O rei de paus fora de você pode ser uma figura com essa personalidade muito forte, muito de fogo, né? Mas pode ser também uma figura de um professor, pode ser um artista, você vai a um show, vai ter uma experiência de palco. Isso é rei de paus. Assistir a um determinado filme. Quer ver uma experiência rei de paus?
Eu esqueci o nome dele agora, depois eu coloco nos stories, mas vocês viram aquele vídeo viral de uma apresentadora fictícia, né, criada por IA, que é a Marisa Maior? Eu fiquei apaixonada. Eu queria muito que a Marisa Maior fosse de verdade. Eu assistiria ao programa da Marisa Maior tranquilamente, todos os dias. E se alguém pega essa ideia... descobri depois, eu estou seguindo o perfil dele, foi um rapaz que criou, e ele tem outros vídeos que ele criou também muito interessantes, engraçados, não só da Marisa Maior, mas já tem a parte 2 da Marisa Maior. Espero que ele continue criando, que venha alguma oportunidade para ele, porque realmente é muito engraçado. Acho que o que faltava assim, pra gente realmente gostar desse tipo de programa, cara. Se ele fosse daquele jeito ali, esses programas tipo Márcia Goldschmidt, né? Cristina Rocha, Laços de Família. Então essa consagração, esse viral, é Rei de Paus. Outro Rei de Paus da semana é o MC Pose, convertendo a prisão dele no clipe, né, na música que mais vai bombar, obviamente. Que conta a trajetória dele, fala dele, da experiência dele na prisão, né? Então, assim, é pouco. É pouco perto do que esse rapaz passou, e é isso aí. Convertendo a fragilidade do arcano da força no não em força, em poder. No poder do superpoderoso Rei de Paus. Galera, esse foi o tarô da nossa semana. Avanços. Observa para onde teu carro quer te levar, para onde você quer ir, que é o seu Rei de Paus. Observa suas fragilidades aí no arcano da força no não. Por favor, vamos movimentar essa generosidade, inclusive consigo, pela aproximação entre o rei e o mendigo dentro de nós. E vamos realizar o corte necessário, a transformação necessária, entender como gerir os conflitos, entender quais são as nossas armas, que é o Ás de Espadas, para que aí sim o nosso carro possa nos levar até o Rei de Paus dentro da gente, que é a última carta. Viva esse trono dourado. Um beijo, ótimo final de semana. Venham jogar, agenda de junho aberta, link nos stories, ok? Beijão.